Sim, em nome de Deus. Amém. Meu nome é Elbert, eu sou da cidade de Imperatriz, Maranhão, e eu vim aqui gravar um sonho que eu tive ontem, e eu já levei em oração pedindo a confirmação se eu poderia gravar esse vídeo e o Senhor me permitiu gravar. E inclusive a segunda confirmação, ela veio agora mais ou menos uns 15 minutos, né? E a primeira confirmação, ela veio logo após o sonho, que foi 5 horas da manhã, quando eu acordei e vim para a barbearia, que é um lugar que eu faço minhas orações, e eu vim pedir confirmação, né? E ele me deu a confirmação sobre este sonho. Então, este sonho, ele é sobre a morte de Donald Trump, né? E o caos que isso vai trazer. Então, assim, a primeira, eu não vou demorar muito aqui, porque as pessoas estão com pouca paciência para ver as coisas. Então, a primeira cena do sonho, ela se passa aqui na minha cidade, né, que é Imperatriz, Maranhão, em locais que eu conheço, né, as ruas que eu conheço, que eu já andei. E eis que um carro desses de carro presidencial, né, que carrega o presidente e sua escolta, sei que a porta do carro abre, é um carro todo preto desses com bastante blindagem, e a porta do carro abre e o Donald Trump sai de dentro. É como se tivesse tido uma tentativa de assassinato dentro do carro. Alguém o atacou dentro do carro. Então ele sai desesperado e tem uma arma e ele sai atirando nas pessoas. No caso, a escolta, né, que estava levando ele. Então nessa confusão toda, eis que ele é morto, né? Ninguém sabe de onde que a bala veio, mas nessa confusão toda ele é morto. Aí após a morte dele, o que acontece no sonho, né? O céu começa a ter umas nuvens tipo de fogo, as nuvens começam a saltar fogo delas, e eis que eu saio correndo como se fosse uma criança, achando aquilo bonito, né? Correndo e admirando aquele céu com aquelas explosões, com aquelas nuvens de fogo, né? Tipo umas colunas de fogo. Aí, automaticamente eu me vejo adulto e percebo que aquilo não está correto, que aquele céu não é um céu de Deus, não é um sinal da vinda de Cristo, mas sim um sinal da vinda de caos no mundo, né? Aí a cena passa para um barzinho que tem aqui na outra esquina e tem tipo algumas pessoas, né? Aí eu vejo um casal de pessoas sentadinho numa cadeira de roda, um deficiente, e o outro em pé, né? Parece um anão, um anão, mas ele tem uma ideologia de gênero atípica, se é que eu posso falar assim, né? Não estou querendo atacar ninguém. E a pessoa que também está na cadeira de roda, ela também tem uma ideologia atípica, né? E também não estou querendo atacar ninguém. E eles estão tipo achando tudo muito bonito com aquele caos todo que está acontecendo, com aquela bagunça toda, as pessoas tudo assim, como se nada tivesse acontecendo, isso como se aquele fato fosse um fato tipo natural, não tem como se já esperassem aquele momento e como se quisesse aquele momento, né? Aí um anjo desce do céu, ele fica mais ou menos a 50 centímetros do chão, fica pairando sobre essas duas pessoas. Aí esse anjo, eu percebo que não é um anjo de Deus, é um anjo diferente. Ele tá tipo com a calça bem apertada, uma calça preta, bem apertada, bem justa, e ele não tem uma camisa na parte de cima, ele não anda não tá vestido na parte de cima. E ele tem um cabelo preto, bastante lisinho assim, caindo pelo rosto.
E ele vem até mim e faz aquela trend que viralizou um tempo atrás aí na internet, que é a do peitinho, né? Aí ele vem, trisca em mim e fala, peitinho. Aí eu disse, isso tá muito estranho, esse anjo tá muito estranho, isso aqui não é do Senhor, né? Aí eu levei em confirmação sobre a morte do Donald Trump em oração, hoje pela manhã, e perguntei, Senhor, em quanto tempo isso vai acontecer? Em quantos dias isso vai acontecer a partir de hoje, a contar de hoje? Então, não tem quando os americanos fazem aquele anjinho na terra, que eles deitam, na terra não, na neve, né? Lá não tem quando eles ficam abrindo o braço e fechando? Pois é, aí meus braços abriram e fecharam por 6 vezes. Então eu entendi que era contar de hoje, sábado, 6 dias para frente. Ainda agora, quando eu fui pedir a confirmação da morte, da suposta morte dele, né? Porque eu estou falando de um sonho. E novamente o Senhor me derrubou no chão, o Espírito Santo me derrubou no chão, porque eu tinha orado antes. E novamente fez as asinhas do anjo, novamente 6 vezes. Então, assim, isso demonstra que o caos neste mundo, ele vai, se intensificar com a morte deste homem. Então, o que Deus me permitiu entender, aqui na minha percepção, é que o papel dele já foi cumprido. Então, esse era o papel dele, criar esse caos, essa ruptura no mundo, causando essa rebelião política, étnica, religiosa, né, e migratória, para que culminasse na morte dele. Isso é uma colocação minha. Então, assim, eu decidi gravar esse vídeo para que ficasse registrado, porque a gente está vendo muitos acontecimentos ultimamente, principalmente no mundo político e também na sociedade, conflitos na França, a visita de Donald Trump à Inglaterra, fazendo aliança com o rei Charles, né? O caça sobrevoando os países bálticos, não vou lembrar agora o nome, ele estava aqui na ponta da minha língua. De manhãzinha eu estava conversando com um cliente sobre isso. Então, assim, é só pesquisar no jornal que vocês vão ver aí as investidas da Rússia em relação a esses caças invadindo o espaço aéreo de outras nações, né? Fazendo com que a OTAN se manifeste e somente o estopim que ele está querendo para causar um caos no mundo. Então, gente, o sonho é esse. E a mensagem que eu posso deixar aqui para vocês é que busquem mais a aproximação de Deus, comecem a orar mais, comecem a jejuar, comecem a procurar Deus, a ter intimidade com Deus, porque eu tenho uma outra revelação, mas isso vai ficar mais para frente, né? Talvez eu possa até falar aqui já para pegar a oportunidade nesse vídeo. Em um outro momento eu perguntei para ele se ele iria demorar para vir, e ele baixou minha cabeça algumas vezes, mas eu pedi confirmação. Aí pedi para ele me falar se a volta dele estaria entre 2025 e 2032, e ele confirmou que sim. Não confirmou data, nem dia, nem hora, nem nada, mas ele me confirmou que entre 2025 e 2032 ele estará voltando. Então, assim, leve este vídeo em oração, testa, comece a orar com Jesus Cristo, peça discernimento para que ele te confirme se este vídeo, se este sonho, se eu que estou falando aqui realmente sou alguém que tem Cristo no coração, que busca Jesus Cristo, que está em oração e que realmente tem intimidade com Deus a ponto dele me permitir uma confirmação de um sonho dessa natureza, porque vocês terão, a partir do momento que vocês entrarem em comunhão com Deus, ele falará com você, assim como fala comigo e assim como tem falado com tantas pessoas através de sonho. Eu deixo aqui um canal para que vocês procurem, que é o do pastor Brandon Biggs e da irmã Vic
dos Estados Unidos. Procure um canal chamado Uma Família em Cristo, que lá ela tem bastante esses vídeos e com certeza vai abrir bastante os teus olhos. Então, a paz do Senhor que esteja com todos vocês. Ame o Senhor, busque o Senhor, porque Ele está às portas. Muito obrigado por este momento, Senhor. Amém.